Olá, meu nome é Nina Musolino, eu sou endocrinologista, trabalho na divisão de neurocirurgia do Hospital das Clínicas em São Paulo, e há muitos anos, então, dentro da neurocirurgia, eu lido com doenças da região hipofisária. Entre elas, nós temos a acromegalia e gigantismo, que é uma doença considerada rara, como eu vou mostrar, e que, portanto, quanto maior a divulgação, maior o conhecimento das pessoas, dos médicos, dos profissionais de saúde, da própria população sobre ela, maior é a chance da gente ter diagnósticos mais precoces e, então, reduzir os riscos da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que apresentam, então, essa doença. Dentro do título, eu coloquei acromegalia e gigantismo, porque, na verdade, são duas doenças que têm a mesma origem, a produção aumentada do hormônio de crescimento, que incidem em idades diferentes. Então, o gigantismo é a mesma doença da acromegalia, que incide ainda na infância ou na adolescência, antes do fechamento da cartilagem de crescimento. Então, nesse caso, ele provoca um aumento da estatura do paciente. Quando a doença incide após o fechamento da cartilagem de crescimento, nós chamamos de acromegalia, porque não existe mais aumento da estatura. O que nós conhecemos da acromegalia hoje? Em alguns países há uma estatística de prevalência e incidência da doença. No Brasil, infelizmente, nós não temos, mas dos países em que isso foi estudado, o que a gente sabe é que a incidência fica ao redor de 3 casos por milhão de habitantes por ano, né, como incidência é, e a prevalência, então, pacientes com o diagnóstico vivendo nos países, 60 casos por milhão. A incidência e prevalência da doença é mais ou menos semelhante entre homens e mulheres, não há uma prevalência de gênero, e a idade média ao diagnóstico acontece entre 40 e 50 anos de idade. Nós estamos falando aqui de acromegalia, e mesmo sendo rara, a acromegalia ainda é mais prevalente que o gigantismo. O gigantismo ainda é mais raro que a acromegalia. Se nós aplicarmos esse conhecimento de incidência e prevalência ao Brasil, nós devemos esperar 630 novos casos por ano, com diagnóstico de acromegalia, e 12.600 pacientes com acromegalia em acompanhamento. E, realmente, esses números são acima do que os centros de referência relatam, o que se supõe que nós tenhamos um provável subdiagnóstico, que é muito comum em doenças raras, né? Se atrasa o diagnóstico. E o diagnóstico realmente é atrasado no mundo todo, não apenas no Brasil, de 7 a 10 anos após o início estimado dos sintomas. Então, uma vez que o paciente tem o diagnóstico realizado, aqui é uma figura de livro, aqui é o livro em que essa figura está colocada, foi feito o diagnóstico desse paciente aos 27 anos. Nós podemos observar, então, esses sulcos aumentados na face, inclusive um pregamento de testa que não é esperado para essa idade, alargamento da base do nariz, esse espessamento da boca, né? E nesse livro se coloca, então, fotografias prévias desse paciente. Então, quando ele tinha 14 anos, nós observamos que os traços eram mais delicados, isso também aos 18 anos. Já aos 20 anos, a gente começa a observar um alargamento do nariz, que aos 18 ele não tinha, e, sem dúvida nenhuma, aos 21 ele já tinha traços de acromegalia, que dá uma fronte mais proeminente, ela mais acentuada, e o pregueamento da face muito pouco esperado para alguém de 21 anos. De novo, aos 23, ele já tinha afeições que poderiam fazer a suspeita de acromegalia, e aos 24, indubitavelmente, as feições já eram de acromegalia. No entanto, o diagnóstico foi feito aos 27 anos, provavelmente 6 anos após o início dos sintomas. Bom, a gente falou que a acromegalia é produzida por um aumento da produção do hormônio de crescimento. Onde está produzido esse hormônio de crescimento? Então, normalmente, todos nós fabricamos hormônio de crescimento, desde antes do nascimento até a velhice, né? Até a morte a gente fabrica, e esse hormônio é fabricado na hipófise, que é essa glândula pequenininha que fica na base do encéfalo. Então, ela se liga ao cérebro através da haste hipofisária e tem uma comunicação do hipotálamo, que é essa estrutura que fica no assoalho do terceiro ventrículo, uma estrutura do cérebro. O hipotálamo fabrica hormônios que estimulam a tireoide ou estimulam ou inibem a hipófise, que é esta glândula. Bem pequena, que normalmente tem 1 centímetro de tamanho. Se nós fizermos uma ampliação dessa área,
em desenho e em imagem de ressonância, aqui imagem de ressonância de uma pessoa com a hipófise normal, nós vamos observar, então, a parte anterior da hipófise, chamada adenopófise, a parte posterior da hipófise, ou neurohipófise, a haste hipofisária, que é essa comunicação do hipotálamo com a hipófise, e muito próximo à hipófise, o quiasma óptico, que eu já vou explicar, mas é o cruzamento dos nervos ópticos. Quando os nervos ópticos saem dos olhos, eles têm um cruzamento no quiasma óptico que fica exatamente em cima da hipófise. Aqui um desenho de livro também mostrando que abaixo da hipófise nós temos o seio esfenoidal, que é essa estrutura cheia de ar, que fica logo atrás do nariz, né? Então aqui o nariz, logo após a gente tem o seio esfenoidal e atrás do seio esfenoidal a cela túrcica, que é um ossinho em formato de cela, que é onde a hipófise se aloja normalmente. Muito bem. Essas estruturas, elas estão, então, aqui vistas de frente, né, num corte de frente, e aqui num corte sagital ou de perfil. Então, o corte sagital nós vimos, seio esfenoidal, a hipófise, com a parte anterior e posterior, a haste hipofisária, o quiasma óptico e hipotálamo. E de frente, a gente pode observar que a hipófise está aqui, ela fica rodeada ou ladeada pela carótida e seio cavernoso. Então, aqui nessa figura fica mais fácil a gente mostrar. O seio cavernoso é essa estrutura que parece uma esponja de vasos, por onde passa a carótida, que é essa área aqui que fica com imagem negativa, porque o sangue passa e na ressonância aparece preto, e nervos cranianos, que são responsáveis por movimentação ocular ou por sensibilidade da face. E logo acima, então, o quiasma óptico, que aqui de frente é visto como essa estrutura, muito próxima à hipófise, que aqui está de tamanho normal. Muito bem, então, essa glândula pequenininha, ela é responsável pela produção de uma série de hormônios, entre eles o hormônio de crescimento. Então, normalmente, o hormônio de crescimento é fabricado na parte anterior da hipófise, ou adenopófise, e ele sofre, por a sua fabricação, o estímulo do hipotálamo, que fabrica o hormônio liberador do hormônio de crescimento, que é esse GHRH, e também fabrica um hormônio inibitor, que é a somatostatina. Então, aquela estrutura que fica acima da hipófise fabrica dois hormônios que, dependendo se predomina a somatostatina ou se predomina o GHRH, acontece, então, a modulação da fabricação do hormônio de crescimento pela hipófise normal. Então, quando predomina a somatostatina, se inibe. Quando predomina o GHRH, se estimula. Então, nós fabricamos o hormônio de crescimento de forma rítmica circadiana e pulsátil. Então, por exemplo, a maior parte do hormônio de crescimento é fabricado no adulto durante o sono, na infância também, durante o sono. Então, durante uma fase específica do sono, existe aumento do GHRH e diminuição da somatostatina, levando então a picos de fabricação do hormônio de crescimento. Isso acontece também depois de refeição, principalmente refeição proteica, acontece por estresse, até atividade física. Então, tem vários estímulos durante o dia que fazem esse balanço entre o GHRH e a somatostatina. O GH, que é o hormônio de crescimento, ele é liberado na corrente sanguínea, passa o sangue pelo fígado, e no fígado ele leva à produção de um hormônio chamado IGF-1, que o nome deriva em inglês de fator de crescimento semelhante à insulina, do tipo 1. Então, é um fator de crescimento que foi já identificado há alguns anos e que age em receptores do corpo todo. Então, tanto o hormônio de crescimento como esse IGF-1 vão levar aos efeitos que a gente conhece do hormônio de crescimento. Então, tanto ajudar no crescimento mesmo da estatura na infância, como ajuda a aumentar a massa muscular, ajuda a diminuir o tecido gorduroso. Então, ele modula também a parte de glicose. Quando nós ficamos muito tempo em jejum, é o hormônio de crescimento um dos responsáveis por manter a glicemia normal, mesmo na falta de alimentação. Então, ele tem um papel importante metabólico e também age nessas estruturas, ossos, cartilagens, músculo e tecido gorduroso. O que acontece, então, no controle normal? Esse IGF-1 e o GH da corrente sanguínea,
eles fazem uma retroalimentação para a hipófise e para o hipotálamo, contrabalançando, então, a produção de GH e somatostatina, quando necessário, elevando ou inibindo a produção do hormônio de crescimento. Esse é o controle fisiológico ou normal. Quando eu tenho um tumor que origina-se de uma célula que fabrica o hormônio de crescimento, esse tumor, então, ele se desenvolve dessa célula, multiplica, né, essa célula se multiplica e forma, então, um tumor, que não sofre esse controle regulatório normal. Ele fabrica o hormônio de crescimento em excesso, sem essa inibição apropriada do hipotálamo, e esse excesso circulante do hormônio de crescimento leva a uma produção excessiva do IGF-1 pelo fígado. E esses dois hormônios, então, circulantes em excesso, vão levar às alterações que, como a gente vai ver, além daquelas alterações faciais, outras alterações do paciente com acromegalia, por exemplo, aumento de órgãos. Muito bem. Esse tumor, ele pode ser pequenininho e ficar contido dentro do volume da hipófise normal, e a gente chama microadenoma, quando ele tem menos de 1 centímetro, então, portanto, ele não passa os limites do tamanho normal da hipófise. E ele pode ser macroadenoma, quando ele passa dos limites da hipófise normal, sendo maior que 1 centímetro, e ele pode chegar a tamanho muito grande, né? Como nesse caso, por exemplo, em que o tumor tem mais de 4 centímetros. E nesse crescimento, ele é um tumor benigno, é importante dizer, menos de 1% dos tumores de hipófise são malignos, então ele é um tumor benigno, ele não sai dessa região, mas nesse crescimento, ao longo de alguns anos, que se atrasa o diagnóstico, ele pode invadir estruturas vizinhas. Então, dos sintomas bastante comum é comprometer a visão, comprimindo o quiasma óptico, aquela estrutura que passa logo acima da hipófise. E pode, lógico, num crescimento mais exagerado, comprometer outras estruturas que ficam do lado ou acima da região da célula túrcica ou da hipófise. Esse hormônio de crescimento excessivo vai levar, então, ao aumento do hormônio do IGF-1, que vai, então, ser responsável, os dois juntos, pelas alterações conhecidas como gigantismo e as alterações típicas da acromegalia, que inclui, eu não comentei antes, mas a palavra acromegalia significa aumento de extremidades. Então, aumenta a espessura dos dedos, não é que a mão cresce, lembrando que no adulto não há crescimento do osso, mas há um alargamento de partes moles, principalmente cartilagem, pele, gordura subcutânea, levando, então, esses dedos mais largos, e no pé, um alargamento do pé todo que faz o indivíduo trocar o número de sapato. Então, o pé em si, ele não cresce de comprimento, mas o sapato vai ficando cada vez mais apertado, e também acontece um aumento do calcâneo, né, que fica bem inchado, que também leva ao aumento do tamanho do pé, mas não é o osso que cresceu, no caso, são partes moles, né? Além dessas alterações aí estruturais de face, de pé, de mão, os pacientes podem apresentar hipertensão, diabetes, cardiomegalia, né, aumento do tamanho do coração, entre outros sintomas. E também há aumento da mortalidade, conhecido nos pacientes com acromegalia. Então, a expectativa de vida diminui no paciente com doença. A gente vai ver que isso modificou-se ou reverteu-se com o tratamento. Então, aqui é uma revisão de 2005, já de 15 anos atrás, em que os autores revisaram 13 publicações e que mostraram que a maior parte da mortalidade acontece por doença cardiovascular, principalmente arritmia e insuficiência cardíaca. Câncer também acontece no percentual de pacientes importante, a mortalidade por câncer, mas não há evidência clara se esses pacientes têm mais risco de câncer. O único tumor que a gente previne de forma mais precoce do que na população normal é o câncer de intestino grosso, o câncer de cólon, que na população normal a gente começa a fazer rastrear a partir dos 50 anos, e no acromegálico a gente rastreia antecipadamente, porque há um número maior de pólipos nesse paciente, que são lesões pré-malignas. E doença respiratória também é causa de morte, um percentual importante de casos, principalmente por apneia de sono, é uma das coisas que pode acontecer nessa doença. Bom, mas o que nós sabemos é que uma vez que a gente trate o paciente e ele volte para o hormônio no nível adequado, então, quando se consegue em tratamento levar o hormônio de crescimento a valores inferiores a 1, que é a maioria das pessoas sem acromegalia apresentam,
ocorre a prevalência, ou vamos dizer, o risco de mortalidade fica igual ao esperado para a população sem acromegalia. Já aqueles pacientes que o tratamento acontece, mas não atinge o nível ideal, existe um aumento que é menor de mortalidade do que naqueles casos sem tratamento ou com tratamento inadequado. A mesma coisa em relação ao IGF-1. Mesmo sem uma estatística tão importante como no hormônio de crescimento, o que se observa é que quando o IGF-1 está dentro do valor esperado, também aconteceu um alcance do risco de mortalidade igual ao da população geral, e a mesma coisa acontece um aumento de mortalidade quando o IGF-1 está acima desse valor. Além disso, esse artigo bem mais recente mostra que quanto mais se atrasa o diagnóstico, maior o número de morbidades ou de doenças relacionadas à acromegalia. Então, o número de comorbidades, né, de doenças que estão dependentes da acromegalia, ele é maior quanto mais tempo tem entre o primeiro sintoma e o diagnóstico. Então, é bem interessante isso, porque a gente também diminui as complicações, se fizer o diagnóstico mais precoce, e a mortalidade também nesse estudo foi aumentada em relação ao tempo de atraso no diagnóstico. Então, naqueles indivíduos em que o diagnóstico foi mais precoce, não teve risco de mortalidade aumentado em relação à população normal. Enquanto que nos indivíduos com aumento, com atraso, com maior atraso no diagnóstico, aí sim, o risco, né, de mortalidade foi maior do que esperado para a população sem acromegalia. Então, dentro desse aspecto de epidemiologia e importância do diagnóstico precoce, nós podemos resumir que, provavelmente, por ser uma doença rara, a acromegalia tem o seu diagnóstico retardado ou subdiagnosticado. Significa o quê? Que o paciente começa a manifestar sintomas e procura o médico, por exemplo, por hipertensão. Começa a tratar a hipertensão, mas ele já tem características de acromegalia, e se alguém perguntar para o paciente, o seu número do calçado aumentou, o senhor sente muito suor, o paciente vai dizer que sim. Só que ninguém pergunta, ele acha que não tem relação com a hipertensão e ele não conta espontaneamente para o médico, né? Então, 8 a 10 anos é o tempo médio entre o primeiro sintoma, quando a gente vai buscar na história do paciente, né? O paciente teve diagnóstico hoje. Aí eu pergunto, bom, o senhor é diabético há quantos anos? 6 anos. Hipertenso há quantos anos? 8 anos. E o seu número de sapato em relação ao jovem, né, ao adulto ali, quando você tinha 20 anos? Ele é maior, eu calçava 40, hoje calço 42. E quando foi que começou a aumentar o sapato? Então, às vezes, o paciente lembra. Ou, às vezes, perda de aliança. Diz, eu casei há 20 anos e depois de 5 anos de casado eu não consegui mais usar aliança porque ela ficou pequena no dedo. Então, a gente começa a ter uma ideia de quando a doença começou, fazendo esses questionamentos. Além disso, aquelas fotos sequenciais, o paciente às vezes traz espontaneamente, às vezes a gente pede para o paciente trazer, que também dá para a gente ter uma ideia de quando começou a alterar as feições, já com características de acromegalia. O risco de mortalidade, então, é 2 vezes maior na acromegalia não tratada, e provavelmente o diagnóstico precoce reduz a mortalidade da acromegalia. Então, é importante conhecer a doença para o diagnóstico. E aqui um pouquinho vou falar dos sintomas. Como se trata de um tumor, se esse tumor for grande, como eu comentei, ele pode comprimir o quiasma óptico e levar a alteração de visão típica da acromegalia, que é perda de campos temporais. Então, o paciente no meio enxerga bem, mas lateralmente não, porque no quiasma óptico cruza as fibras do nervo óptico que dão a visão lateral. Pode também acontecer alteração de nervos cranianos, aqueles que passam ao lado da hipófise, dando então alteração da motilidade. O paciente pode ter visão dupla ou a pálpebra ficar caída, por exemplo. Então, além disso, como se trata de um tumor, pode haver também cefaleia. Dor de cabeça é uma queixa comum. Só que a dor de cabeça é uma queixa muito comum na população. Então, não há indicação de se investigar a acromegalia em todo mundo que tem dor de cabeça, tá certo? O paciente deve ter mais do que um sintoma esperado para acromegalia, para a gente poder levar a suspeita da doença. Esse alargamento dos dedos da mão, né, então aqui comparação de uma mão de um paciente de sexo masculino sem acromegalia, com outro paciente acromegálico, também, novamente, não é todo mundo com mão grande que tem acromegalia,
mas é uma característica, e esse paciente pode ter dor articular, formigamento na mão, e que pode já ter feito diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Às vezes o paciente já operou o túnel do carpo. De novo, tem muita gente com túnel do carpo que não tem acromegalia, tá certo? Mas às vezes o paciente com acromegalia, quando faz o diagnóstico, tem história de ter operado o túnel do carpo 3 anos antes. E naquela época ele já tinha aumento de sapato. Então, se alguém tivesse lembrado e perguntar se o calçado aumentou, se tinha sudorese aumentada, é possível que já tivesse o diagnóstico de acromegalia realizado. Outra coisa importante é esse prognatismo, esse queixo, né, esse crescimento da mandíbula. Esse crescimento pode levar a essa mordida cruzada, né, quer dizer, não oclusão, não é nem mordida cruzada, é não oclusão dos dentes, e um aumento do espaço entre os dentes, porque no crescimento da mandíbula os dentes ficam mais espaçados. E pode ter também aumento do tamanho da língua, porque o hormônio de crescimento leva ao aumento de órgãos, e a língua é uma que pode ter, músculo, mas o aumento de partes moles da língua pode levar ao aumento da língua, que o paciente pode perceber como dificuldade de dicção, que começa a ter dificuldade para falar, ou a língua atrapalhar mesmo o fechamento da boca, né? Então, alguns pacientes essa queixa é importante e muitas vezes ele não conta. No intestino grosso, os pólipos, como eu já comentei, eu falei várias vezes de sudorese aumentada, então hiperidrose é uma queixa importante, principalmente noturno, o paciente conta que molha a roupa à noite. Pode ter acrocódons, que são aquelas verruguinhas penduradas, que é comum as pessoas terem, principalmente no envelhecimento. No acromegálico, isto é mais prevalente, pode começar mais cedo. Hipertensão, a miocardiopatia acromegálica, que pode levar a insuficiência cardíaca. A apneia de sono é bastante comum nesses pacientes por aumento das partes moles. Então, do jeito que a língua aumenta também, aumenta as partes moles de laringe, faringe, e o paciente pode, então, ter apneia de sono, principalmente do tipo obstrutiva, né? Existe obstrução da passagem do ar. Como a hipófise fabrica outros hormônios, que inclusive são responsáveis pela função das gônadas, pode acontecer também alteração menstrual, e nos homens, alteração de potência, redução de libido nos dois sexos. E é muito prevalente também intolerância à glicose ou diabetes nesses pacientes. Então, o hormônio de crescimento, como eu comentei, é responsável por se manter a glicemia normal em períodos de jejum, e ele é hiperglicemiante, então, quando em excesso, ele pode levar ao diabetes. Então, aqui estão os principais sintomas. Em macroadenoma, a gente pode ter aquelas alterações que são dependentes da compressão do tumor sobre as estruturas vizinhas, mas mesmo tumores pequenos podem levar ao quadro clínico de acromegalia. Então, o fato do paciente ter uma clínica importante, queixas importantes de acromegalia, não necessariamente é um tumor grande. Às vezes é um tumor pequeno, que com o tempo de produção aumentada leva, então, ao aumento da sudorese, aumento de extremidades, a dor articular. Esses pacientes, às vezes, têm artropatia, inclusive com artrose, e precisar de troca de articulação, né, com colocação de prótese. De novo, a artrose é muito prevalente na população, então a maioria das pessoas com artrose não tem acromegalia, mas, de novo, quando nós vemos um paciente com dor articular e artrose, nós devemos olhar as outras características, né? Se houver suspeita de acromegalia, esse paciente, então, deve ser investigado. Acho que nós já comentamos todos sintomas mais comuns no paciente com acromegalia. Bom, aqui é uma distribuição de idade, sexo e gênero que nós tivemos no levantamento no Hospital das Clínicas, e aí nós observamos o quê? Que a maior parte dos nossos pacientes tinham entre 30 e 50 anos. Então, pega um paciente em uma idade jovem e produtiva, mas também crianças, então, com gigantismo, e teve diagnósticos em pacientes com acima de 70 anos. Então, qualquer faixa etária pode apresentar a doença. Como a gente faz, então, a suspeita clínica, né? Aquele quadro clínico, característico de face, ou sintomas da acromegalia relacionados ao aumento de pé, de mão e alguma alteração de face. Então, eu fiz a suspeita clínica, eu doso o IGF-1. O IGF-1 é o hormônio mais constante. Como eu comentei, o hormônio de crescimento a gente fabrica em picos. Então, eu posso fazer uma coleta em alguém que não tem acromegalia e venha com o hormônio de crescimento acima do normal. Isso é bastante comum. O estresse da própria coleta pode fazer isso. Já o IGF-1 é o hormônio mais constante, embora ele também tenha problemas técnicos de análise de laboratório,
é um hormônio mais constante. Então, se ele vem um valor 2 vezes o normal, e indubitavelmente alto, junto com o quadro clínico suspeito, praticamente faz o diagnóstico de acromegalia. Mas, muitas vezes, a gente tem o IGF-1 um pouco acima do normal, até 20% do valor superior do normal. Lembrando que, como o hormônio de crescimento, ele é responsável pelo crescimento, é de se esperar, e é verdade, que a gente fabrique mais desse hormônio na adolescência, que é quando a gente faz o estirão do crescimento. Então, o estirão é a associação do hormônio sexual, que estimula o crescimento, testosterona nos homens, estradiol nas mulheres, que vai então levar ao aumento do estímulo de crescimento, junto com o hormônio de crescimento, que também é fabricado a mais nessa idade. Então, o IGF-1 ele tem uma curva na população. Na infância ele é mais baixo, a gente já vai aumentando progressivamente na infância, chega no pico máximo entre a adolescência e o adulto jovem, e depois vai caindo até o idoso, onde a produção é reduzida em relação ao adulto jovem. Então, a gente sempre olha o valor de referência com a idade do paciente. Então, a gente dosa o IGF-1 e faz essa comparação. Se o valor é pouco elevado, é necessário uma confirmação diagnóstica, né? Ninguém vai sair fazendo tratamento de acromegalia. Se ele vem normal, praticamente afasta o diagnóstico. Então, deixamos de lado a acromegalia como suspeita. Se ele vem alterado, nós vamos então encaminhar esse paciente para um centro de referência, onde ele vai ser repetida a sua análise laboratorial e investigado quanto ao provável tumor de hipófise. Eu não comentei, mas é um percentual muito pequeno, então é uma doença rara, e aí é uma doença muito mais rara, um tumor fora da hipófise que leve à acromegalia. Então, 99% dos casos de acromegalia, ou talvez mais, sejam causados por tumor hipofisário. Quando o paciente tem acromegalia e nenhum tumor é visto na hipófise, é identificado, mesmo em exames mais minuciosos, como a ressonância magnética que eu mostrei, esse paciente vai ter, então, a investigação de um tumor fora da hipófise, o que é muito, muito raro. Bom, feito o diagnóstico, eu tenho lá o tamanho do tumor, que eu já vi na ressonância, o nível do hormônio de crescimento e do IGF-1 já identificado, as queixas do paciente, e aí eu vou para as opções de tratamento. Como é um tumor, é claro que é de esperar que, vocês já devem ter pensado nisso, que a cirurgia é um tratamento, uma opção importante, e é. A cirurgia de hipófise deve ser feita por um cirurgião especializado, é um neurocirurgião que conhece muito bem, eu vou comentar a cirurgia de hipófise, mas é um excelente tratamento. A radioterapia, mesmo sendo um tumor benigno, pode ser sim irradiado, e ela é também um tratamento eficaz, mas pode levar algum tempo para o seu resultado ser obtido. E existem tratamentos medicamentosos, né? Nós temos aqui 3 linhas de tratamento: os agonistas da dopamina, que servem para diminuir a produção do hormônio de crescimento, os análogos da somatostatina, que são um pouco mais eficazes do que os agonistas dopaminérgicos na supressão da produção do hormônio de crescimento, e também são eficientes na redução do volume tumoral. E o antagonista do GH, como a gente vai ver, ele diminui a produção do IGF-1, mas ele não age no tumor. Bom, nós temos então o tumor de hipófise, e a cirurgia desse tumor, feita então por um cirurgião especializado e experiente na área, ele é feito pela via chamada transesfenoidal. Então, o seio esfenoidal é essa estrutura cheia de ar. A cirurgia é feita pelo nariz. O nariz é uma cavidade aberta, natural, né? Um tubo aberto. O cirurgião abre o seio esfenoidal, que tem um ossinho muito fininho separando do nariz, cai nessa cavidade cheia de ar, aonde se encontra a célula túrcica, que é o outro osso, que é esse em formato de célula, onde a hipófise fica. Então, ele abre o assoalho da célula túrcica, que está aqui, e já tem o tumor na mão dele. Na verdade, ele tem o tumor na cureta, que é um equipamento fino que ele introduz pelo nariz para alcançar o tumor. Então, é uma via que não necessita de abertura do crânio, e, normalmente, não se espera nem saída do líquor. O líquor é o líquido que reveste o cérebro. A hipófise, ela fica pendurada no cérebro, mas fora dessa barreira que separa o líquor, quer dizer, que recobre o cérebro onde o líquor fica. Então, normalmente, ele tira o tumor sem atingir essas estruturas intracranianas.
A cirurgia pode ser feita pelo microscópio, em que ele fica olhando, ele coloca um tubo, né, para manter um espéculo, que é um tubo que mantém a cavidade nasal aberta, e ele opera olhando aqui de fora com o microscópio, usando esse instrumento fino para chegar no tumor. E a cirurgia pode ser feita por endoscopia, em que se usa uma fonte luminosa, uma fibra óptica, que vai ser introduzida pela cavidade do nariz, que mantém, então, a visão do tumor, e o cirurgião opera olhando, então, a tela do computador, a tela do monitor, e ele usa também um instrumental fino através do nariz para curetar o tumor. A técnica cirúrgica é basicamente a mesma, a visualização da cirurgia é que muda pela via endoscópica ou pela via microscópica. As duas vias são boas, depende bastante da experiência do cirurgião com a via que ele escolhe. Muito raramente, o cirurgião precisa abrir a cabeça para operar a hipófise, né? Então, o cirurgião experiente na hipófise, ele vai usar a via transfenoidal para tirar o tumor. Agora, eu mostrei ali, logo no começo da aula, tumores pequenos e tumores grandes. Então, eu imagino que vocês tenham essa expectativa de que se há um tumor pequenininho, é mais fácil o cirurgião tirar ele todo. Se o tumor é muito grande e comprime ou envolve estruturas nobres, por se tratar de um tumor benigno, o cirurgião tira o máximo possível com segurança, né? Essa é a intenção, evitar causar dano. Então, frequentemente, sobra resíduo tumoral. Então, mesmo em cirurgiões muito experientes, 80% dos casos de acromegalia ou ao redor disso são de macroadenomas, tumores maiores que 1 centímetro. Então, no total de pacientes operados, mesmo em centros de neurocirurgia com uma experiência muito grande em hipófise, 50% dos pacientes não curam com a cirurgia. Significa o quê? Que mesmo tirando muito tumor, sobra células tumorais, fabricando hormônio de crescimento ainda de forma exagerada, e o IGF-1 continua alterado. Então, o paciente melhora muito com a redução do hormônio e com a redução do tumor, mas não acontece cura. Então, esse paciente vai precisar de um tratamento complementar, que normalmente é feito com tratamento clínico. Então, a gente faz opção ou do uso do agonista dopaminérgico, ou dos análogos da somatostatina. Hoje nós temos um outro análogo da somatostatina de segunda geração, que é o pasireotide, que faltou nesse slide, e também do antagonista do receptor de GH, o pegvisomant. Na verdade, nós temos no Ministério da Saúde um protocolo de tratamento da acromegalia. Esse protocolo inclui os agonistas dopaminérgicos e os análogos de somatostatina de primeira geração que estão aqui. Não inclui os de segunda geração e não inclui o antagonista do receptor de GH, até o momento. Ele foi revisado não faz tanto tempo e não incluiu essas duas opções mais novas de tratamento. Mas é um protocolo que funciona bem e que o paciente recebe essas medicações sem custo, porque são medicações de alto custo. Então, essas duas primeiras linhas de tratamento, elas agem no tumor, diminuindo, então, a produção do hormônio de crescimento pelo tumor, podendo reduzir o tamanho tumoral e levando, então, à redução da produção do IGF-1. Então, se esta redução alcança o nível normal, nós podemos dizer que o paciente foi tratado completamente, né, e entrou em remissão da doença. Não a gente não chama de cura, é um tratamento que pode ser muito prolongado, mas o paciente está em remissão ou em controle da doença, melhor falando. Já naqueles pacientes que não acontece o controle da doença com essas duas primeiras linhas, pode-se lançar mão do antagonista do receptor GH, que, na verdade, ele não atua no tumor, mas ele atua no receptor do hormônio de crescimento. Então, naquele lugar onde o hormônio vai se ligar para estimular a produção de IGF-1. Então, ele bloqueia, ele compete com o hormônio de crescimento, bloqueia o receptor e existe uma redução da produção do IGF-1. Só que ele não trabalha, ele não age no tumor. Então, se eu tiver um tumor grande que precisa de tratamento, eu não posso usar isoladamente o antagonista do receptor GH. Na prática, a gente muitas vezes lança mão de tratamentos combinados. Então, a gente acaba associando a cirurgia, complementando o resultado com os análogos da somatostatina, geralmente, que são a primeira linha. Muitas vezes se associa o análogo da somatostatina com o agonista dopaminérgico para melhorar o resultado, já que eles atuam em dois receptores diferentes. Quando necessário, pode-se lançar mão do antagonista do GH,
E a radioterapia é um tratamento complementar bastante eficiente, muito bem indicado em caso em que o tumor tem um crescimento agressivo, que não responde bem à medicação. Então, aí a radioterapia, ela controla muito bem, de forma muito eficaz, o crescimento do tumor. E ela pode também levar à normalização do GH e do IGF-1, mas geralmente isso pode levar 4, 5 anos, às vezes até mais, e neste período, enquanto se aguarda o resultado da radioterapia, frequentemente nós indicamos tratamento medicamentoso para o paciente. Eu fico à disposição para que a gente possa, se necessário, ter algum contato através mesmo dos grupos que apoiam, né, a acromegalia, a divulgação da doença, para responder alguma questão que possa chegar a mim. Obrigada.